compartilhar uma palavra que eu ouvi do pastor Eibe e que eu aprendi demais com ela, e eu creio que você também vai aprender. Amém? Aí, querido Jó, então está ali o endereço do nosso site, www.igrejadapaz.com.br, e aí você só seleciona a cidade. Tem uma seleção lá e você seleciona a cidade, né? E você pode também estar acessando outros sites de Fortaleza, de Santarém, e saber o que está acontecendo pelo Brasil. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar hoje, e eu aprendi muito com essa palavra, eu creio que você também vai aprender coisas preciosas e que fazem toda a diferença na nossa vida cristã. Então, o milagre está na sua boca, parte 1. Eu não sei em quantos domingos eu vou conseguir estar ministrando essa palavra, mas eu aprendi demais. E o pastor Eibe é um pastor que é um referencial em fé no Brasil. Então, é alguém que fala com muita propriedade, e essa palavra foi muito forte, e eu realmente aprendi muito, e eu creio que a igreja também vai estar aprendendo junto aqui. Eu creio que junto nós estamos aprendendo ainda mais. Amém? Então, queridos, eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Conta-se que um grande empresário nos Estados Unidos procurou o pastor lá no gabinete dele para abrir o coração, para pedir conselhos. E aquele empresário chegou ali e disse para aquele pastor, falou: eu não aguento mais tanto problema, eu não estou aguentando mais problemas, eu não estou aguentando mais tantas dificuldades, tanta coisa sobre a minha cabeça, é tanta tribulação, tanto problema, né? Realmente eu não estou aguentando mais. E aquele pastor disse o seguinte para ele, falou assim: querido, eu sei de um lugar, não é muito longe daqui, aonde você não vai ter nenhum problema, onde não existe problema, aonde não existe pressão, aonde não existe tribulação, é um lugar tranquilo. Ele disse assim: eu queria que o senhor me desse o endereço desse lugar, porque eu quero mudar para lá imediatamente. Ele falou assim: esse lugar não é muito longe daqui, é o cemitério do Brooklyn. Então, irmãos, só depois da morte que nós vamos ter tranquilidade. É só depois da morte que não tem problema, é só no céu. Então, na vida, irmãos, nós teremos tribulações, teremos angústias, né? Foi o que Jesus realmente nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas ele não parou aí. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, querido, nós precisamos entender que nós vamos ter problemas, temos problemas, mas são problemas que podemos resolver. Inclusive esse do meu computador aqui também. Aleluia, Jesus. Amém. Então, no mundo nós vamos ter muitos problemas, muitas dificuldades, mas nós precisamos compreender que em todas elas a Bíblia já nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós já temos a vitória. Agora, querido, o que eu preciso entender é o seguinte: que eu faço guerra espiritual, ou a guerra espiritual existe, não é apenas quando eu estou repreendendo demônios, ou quando eu estou expulsando demônios, mas a guerra espiritual, na verdade, ela é na mente. O diabo, ele trabalha na mente. A mente é o nosso campo de batalha, e o diabo sabe, querido, que se eu for enganado, se ele conseguir me enganar, ele trabalha por engano. Então as coisas que ele fazem até sentido, faz até um certo sentido, se eu fosse alguém que andasse no natural. Mas como nós somos os da fé, eu não posso me permitir ser enganado pelo diabo. Eu preciso ter os olhos abertos, querido. E infelizmente
em muitos momentos o diabo tem enganado o povo de Deus acerca de algumas verdades. E a única maneira que eu tenho de vencer o diabo, de fazer uma guerra espiritual à altura, é através do conhecimento, da meditação, do estudo, do aprendizado, do guardar a palavra. Então, querido, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração nesses dias: vocês como igreja precisam conhecer e guardar a minha palavra, porque a palavra de Deus, ela precisa estar, querido, não nessas páginas, mas ela precisa estar na página do nosso coração, ela precisa estar nas páginas da nossa mente, para que não sejamos enganados por cadeias de pensamentos malignos. Em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus nos mostra claramente que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas a nossa guerra é contra principados, potestades e dominadores do mundo tenebroso. Eu não posso me esquecer que o diabo é mau, é covarde, mentiroso e pai da mentira, e enganador. E eu preciso, querido, compreender isso. E eu preciso entender a importância de conhecer a palavra, de meditar na palavra, de guardar a palavra e de orar a palavra. A palavra é a base de todas as coisas. Então, nós teríamos aflições, e precisamos entender que existem algumas verdades que nós precisamos relembrar sobre como vencer esses problemas. Então nós precisamos aprender e precisamos relembrar de como vencer esses problemas, como lidar com essas situações. Porque, querido, por muito tempo, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu consegui perceber que um evangelho não genuíno foi nos apresentado acerca de Jesus, que seria mais ou menos o seguinte: venha para Jesus e todos os seus problemas se acabarão. Venha para Jesus e viva no país das maravilhas, e tenha todos os seus problemas solucionados. E muita gente tem se frustrado, tem se magoado até, tem se entristecido até mesmo com Deus, porque não foi anunciado a ele uma palavra genuína e verdadeira. Então Jesus já deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer, e já está escrito que nós somos mais do que vencedores. Não é apenas vencedores, mas mais do que vencedores. Querido, o que nós queremos compartilhar hoje são segredos bíblicos de como vencer através da fé. Precisamos aprender, ouvir e meditar nessas coisas. Nós vamos compartilhar aqui, até que nós possamos aplicar tudo isso na nossa vida. Então, o que eu vou falar aqui hoje não é algo que você vai ouvir, mas eu quero te aconselhar a tornar a ouvir, a tornar a ouvir, a tornar a ouvir. Existem ferramentas, irmãos, que são uma verdadeira arma que Deus tem nos dado. Porque na época em que o Senhor disse a Josué: Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, não tinha MP3, MP4, MP10, não tinha celulares com capacidade para cartão de memória, onde você pode enchê-lo de mensagens. Não tinha internet, não tinha uma série de coisas. Mas também nós precisamos entender que nem Josué trabalhava tanto quanto a nossa geração trabalha hoje. Mas para isso Deus tem compensado com outras coisas. Então você muitas vezes não tem tempo para parar, para meditar numa ministração, para meditar na palavra de Deus. Mas você pode andar na rua ouvindo o áudio da palavra. Você pode estar trabalhando e ouvindo o áudio da palavra. Você pode estar descansando e ouvindo o áudio da palavra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, irmãos, nós precisamos meditar nesses princípios, porque esses princípios vão nos permitir
termos uma vida de vitória. Porque Deus já me deu isso como garantia. Mas isso aqui, querido, se não vier para cá e para cá, não tem resultado. Como diz um pastor muito engraçado que eu conheci, a Bíblia é igual uma pílula, só faz efeito dentro. Adianta você ter lá um anador, tá com a cabeça doendo e você olha para esse anador e fala: minha cabeça agora vai parar de doer. É assim? Você tem que tomar um medicamento. É ou não é? Da mesma maneira, a palavra de Deus precisa ser aplicada, ela precisa ser absorvida. Nós precisamos colocar na nossa mente, colocar no nosso coração. Precisamos entender isso. E querido, não tenha dúvida, o milagre está na nossa boca. Amém? Está na nossa boca. A nossa boca, querido, ela pode se tornar um canal do poder de Deus, como também ela pode se tornar instrumento do diabo. E foi o que eu disse domingo passado. Quantas vezes, irmãos, sem querer, sem perceber, nós emprestamos a nossa boca para o diabo, para falar mal de alguém, para liberar uma palavra de maldição na vida de alguém, de derrota, para desejar sofrimento na vida de alguém. Isso nós estamos emprestando. Mas o que eu quero é que você esteja atento, porque a sua boca pode ser um canal do poder de Deus. Do poder de Deus. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Nós vamos ver um versículo que muitos de nós já ouvimos, mas pouca gente tem, de fato, entendimento sobre esse versículo. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Fé em quem? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Então, querido, veja bem o que a palavra de Deus está nos instruindo aqui. A coisa mais importante que fala nesse versículo é que eu não posso duvidar no meu coração. E isso, querido, é algo muito profundo. Eu posso até duvidar na minha mente, mas a Bíblia diz: eu não posso duvidar no meu coração. Eu preciso compreender que a fé no coração é que me permite experimentar o milagre. Muita gente diz: eu apliquei fé, eu criei e o milagre não aconteceu. Mas por que não aconteceu o milagre? Por que não aconteceu o meu milagre? Por que Deus não aconteceu o milagre na minha vida? Aí eu pergunto para você: você aplicou fé, você creu, você acreditou e o milagre não aconteceu na sua vida. Eu pergunto para você: você tinha fé no seu coração ou na sua mente? Eu preciso detectar onde é que eu tenho fé, porque a Bíblia diz que eu não posso duvidar no meu coração. É no coração que eu não posso duvidar, né? Mas talvez você pode perguntar assim: pastor, mas tem diferença? Querido, tem muita diferença. Tem muita diferença entre crer na mente e crer com o coração. E o que Deus quer de mim é que eu creia no coração. Psicologicamente, na mente, eu posso até acreditar que vai acontecer, mas lá no fundo, eu estou duvidando que aquilo vai de fato acontecer. Não é uma convicção interior.
E a Bíblia diz para não duvidar no coração, né? Então eu preciso entender que a vontade de Deus, ou a necessidade que eu preciso ter para que o milagre venha se concretizar na minha vida, é ter fé no meu coração. Aonde? No meu coração. Na mente pode ser até que eu tenha dúvidas, porque a mente é o campo de batalha, mas eu preciso ter uma convicção interior. E talvez você pode dizer assim: pastor, mas como que eu tenho certeza que eu tenho fé no coração ou na mente? Como? Né? Então nós vamos ver alguns segredos que a Bíblia nos ensina, né? Na verdade hoje nós vamos ver sobre 2 segredos que vão nos mostrar como ter fé no coração. Como ter fé no coração. E a primeira coisa, querido, que eu preciso entender é que quando eu oro pedindo algo para Deus, eu preciso ter a palavra. Então, quando eu vou orar para Deus, eu preciso ter a palavra. Muita gente ora a Deus, mas ele não tem versículos bíblicos que falam a respeito daquele assunto. Eu preciso ir para Deus com a palavra, porque a palavra de Deus me garante que aquilo que eu estou pedindo, Deus vai de qualquer maneira fazer na minha vida. Eu preciso crer, eu preciso entender. E a fé, querido, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que é apenas numa ministração. Não, é de todas as maneiras eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas sabe quando Deus mais gera fé em mim? Quando eu falo a palavra, quando eu coloco a palavra na minha boca, quando eu libero através da minha boca, a minha fé é aumentada, é renovada, é fortalecida. Eu preciso entender, querido, que a palavra, ela gera essa fé no coração. Então, se eu vou para Deus, eu não tenho nenhum versículo bíblico para mim orar a Deus acerca daquele assunto. A minha fé é mental e não no coração. Então eu preciso ter a palavra escrita, eu preciso ter as promessas na minha mão para chegar para Deus e reivindicar algo. Um exemplo: você vai interceder pela sua família. Talvez sua família ainda não é totalmente entregue a Jesus, não servem ainda a Jesus. E aí você vai para Deus: Senhor, salva a minha família. Mas aí você não pega nenhum versículo bíblico que fala que Deus não quer que nenhum pereça. Aquele versículo chave, quando Pedro anunciou a verdade ali para o carcereiro perguntou para ele: o que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu creio no Senhor e eu tomo posse, porque eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Assim como Josué teve essa convicção, eu agora no mundo espiritual, eu quero de fato declarar, eu quero de fato tomar posse, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, age na vida da minha família, porque a tua palavra diz que se eu crer no teu filho Jesus, será salvo eu e também toda a minha casa. Você está entendendo a convicção que nós temos quando nós vamos para Deus com um versículo bíblico? Quando eu vou para Deus com a palavra. Quando eu estou passando por enfermidades e eu pego o versículo bíblico, eu pego o capítulo lá de Isaías, aonde o Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, aonde Ele levou naquela cruz. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Eu rejeito toda a enfermidade da minha vida, eu tomo posse da cura. Deus, a tua palavra também diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que sara, e eu tomo posse da cura e da saúde plena sobre a minha vida. Você está entendendo a diferença? Agora, muitas vezes, porque nós não recebemos o milagre?
Porque nós ficamos com aquela oração furada. Deus, eu não sei o que está acontecendo. Querido, o que está acontecendo, Deus está pouco preocupado. Deus é especialista em fazer um milagre. Deus quer cumprir a palavra dele. Circunstâncias para Deus, tanto importa. Deus tem compromisso com a palavra, meu querido. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que confronta o inferno. Você está entendendo? O milagre está na tua boca, e a palavra precisa estar no teu coração, e é a palavra que gera fé. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Eu tenho que ter base bíblica, querido. Porque quando você sabe que a Bíblia promete aquilo gera fé, uma convicção muito grande no seu interior. A palavra de Deus é uma verdade única e universal. Já cumpriu na minha vida. Já cumpriu na minha vida. Mas é o que eu estou dizendo, escrito aqui, filho, não vai fazer nada. Você deixando ela aberta em cima do seu criado, trazendo ela para a igreja. A Bíblia de desodorante, você sabe disso? Que tem crente que usa a Bíblia só debaixo do braço aqui, ó. Se não jogar para dentro, se não jogar na mente, não sair pela sua boca, não vai ter efeito nenhum sobre a sua vida. Agora, querido, a vida cristã, ela é ativa. Eu tomo posse guerreando. Eu tomo posse profetizando, lutando, crendo. Você está entendendo? Todo dia é uma batalha, todo dia é um gigante. Eu preciso de fato, querido, fortalecer muito, muito, muito a minha fé. E Jesus, em certos momentos, ele perguntava: e quando voltar o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Qual foram os momentos que Jesus elogiou, irmãos, algumas pessoas? Foi no momento de fé. Eu nunca vi tamanha fé em Israel. Filha, a tua fé te curou. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Agora, muitas vezes nós temos vivido uma vida derrotada, uma vida limitada, uma vida pequena, por conta apenas de nos posicionar em cima da palavra. A palavra é a verdade. A palavra é o próprio Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. A Bíblia é o próprio Cristo. Ele é a rocha, e a vida cristã está edificada, fortalecida sobre essa rocha. A verdade, a verdade, a verdade e a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda e qualquer situação embaraçosa, de toda e qualquer situação difícil. A Bíblia, conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu preciso jogar para dentro, eu preciso conhecer a verdade de Deus, eu preciso colocar ela na minha boca, porque ela é a espada do Espírito. Está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a espada do Espírito. Mas o que ocorre muitas vezes, querido, é que temos nos tornado preguiçosos, não anotamos as promessas, não oramos as promessas, nem conhecemos a palavra de Deus. É o crente que só vem no domingo, ele só abre a Bíblia no domingo, ele só ora no domingo, ele mal presta atenção na palavra. Sabe o que ele vai conquistar de Deus, querido? O mínimo. Não vou dizer que nada não, pode ser um exagero, mas ele vai conseguir conquistar o mínimo. A vida cristã, ela é ativa. Eu preciso me alimentar todo dia do pão que desceu do céu. É a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E eu tenho que jogá-la para fora como espada. E eu vou
cortando os demônios, eu vou cortando as muralhas, eu vou cortando cabeça de gigante, querido. Nada pode me deter, porque eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a verdade universal para a minha vida. Queridos, são mais que 8.000 promessas. Alguns estudiosos dizem que são 8.200 promessas na palavra de Deus. Eu te pergunto, você conhece quantas promessas? Você tem quantas promessas na sua mente? Quantas promessas você tem orado a Deus todo dia? Senhor, é tua promessa. Talvez se eu fosse perguntar, talvez você poderia dizer sim, a grande maioria. Pastor, nenhuma. Para ser mais sincero, eu nem sei o que é promessa. Eu não lembro de ver nenhuma promessa, eu só vejo os mandamentos na palavra de Deus. São mais que 8.200 promessas. Por exemplo, lá em Malaquias, no capítulo 3, muita gente só vê o compromisso, né? Deus cobrando o dízimo e a oferta, falando acerca, mas logo ali em seguida Deus dá uma promessa, que eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida, e sobre a sua vida eu vou derramar bênção tal, de tal maneira, que você será tido como feliz, como nação bem-aventurada. Aí de repente você até é dizimista, mas você não ora a palavra, você não toma posse daquilo que Deus tem para você. Senhor, eu tenho sido fiel, e a tua palavra me garante que o Senhor abriria sobre a minha vida as janelas do céu. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor nas minhas finanças. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor sobre as minhas finanças. E Deus mesmo, querido, dá uma dica ali. A hora que Ele fala da fidelidade, Ele faz assim: façam prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Porque não tem feito prova de Deus? Querido, nós temos limitado o poder de Deus na nossa vida, e o milagre está na tua boca, é falando, amém? Então, querido, através das promessas de Deus, eu alcanço qualquer milagre, meu irmão, qualquer milagre. E a Bíblia tem promessa, irmão, para todas as áreas. A Bíblia tem promessa para todas as áreas da nossa vida. Você quer família bem-sucedida? Está na palavra. Você quer vida financeira próspera? Está na palavra. Você quer vida espiritual abundante? Está na palavra. Você quer ganhar multidões para Cristo? Está na palavra. Você quer ser usado por Deus? Está na palavra. É pegar a palavra, querido, jogar para dentro e depois jogar para fora. É o caminho. Joga para dentro, depois joga para fora. Você está entendendo? É absorver e depois lançar. Orando, clamando a Deus. Porque tem gente que nem ora, irmão, porque as orações dele são orações sem argumento. Já conversou com gente cabecinha? Fala coisa com coisa, não tem assunto, não conhece nada, não sabe nada. Você fala com ele de futebol, ele não sabe nada. Fala com ele de economia, ele não sabe nada. Fala com ele da Bíblia, ele não sabe nada. Ele só sabe falar: hoje parece que vai chover, né? Tá frio, né? É só o que ele sabe falar, não tem assunto. Porque não tem conhecimento. Porque não conhece, não tem conteúdo. E quantos crentes, irmãos, vai falar com Deus e é só conversa vazia, não tem conteúdo. Não tem conteúdo nenhum, não tem profundidade nenhuma. Querido, promessas na palavra de Deus para andar em amor, para receber cura física, para andar em vitória, para andar em alegria, para ter vitória financeira, ganhar a família para Jesus, andar em paz e muitas outras promessas. Deus tem para mim e para você. É um direito seu. É um direito seu. Querido, hoje em dia o povo tem melhorado um pouquinho.
Algumas pessoas até têm entrado com um processo contra o Estado acerca de alguns medicamentos, mas a Constituição brasileira nos garante alguns direitos que nós não tomamos posse. Nós não reivindicamos. Nós temos direito à saúde, moradia, um viver digno. A Constituição do nosso país nos garante. Agora, muitas vezes a gente reclama, porque os políticos é ladrão, mas quem que coloca os ladrão lá? Somos nós. Quem que foi cobrar de algum vereador, de algum deputado, de algum senador? Ninguém cobra nada, meu irmão. Coloca o camarada lá e ele faz o que ele quer, ninguém reivindica nada, ninguém presta conta de nada, e o país é essa bagunça toda. Por quê? Porque nós não temos conhecimento da nossa Constituição. Nós não sabemos os nossos direitos e muito pouco dos nossos deveres. Da mesma maneira, querido, o diabo muitas vezes tem tomado vantagem sobre o povo de Deus, tem enganado o povo de Deus, porque o povo não conhece a Constituição do reino dos céus, a palavra de Deus. Querido, se você quiser vencer na vida, ter uma fé robusta, não pode ter preguiça, não pode ser indolente, não pode ser negligente com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Que diz assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Algumas traduções falam pela fé e pela longanimidade, e por ter um longo ânimo, e por perseverar. Irmão, você está achando que para ter milagre é fácil? Não, para ter milagre tem que estar disposto a pagar o preço. Tem que trabalhar, e trabalhar muito no mundo espiritual. Pegar a palavra, orar, declarar, crer, glorificar a Deus, agradecer a Deus. Não é simples, não. Não é tão simples igual alguns imaginam. E muitas vezes, querido, nós oramos, mas não temos nenhuma palavra, né? Não temos nenhum versículo, nenhuma base bíblica na nossa vida, e não vamos de fato receber nada. Então, querido, nós precisamos colocar essa palavra para fora, porque a nossa boca vai determinar os limites da nossa vida. Aquilo que nós falamos vai determinar aquilo que nós seremos, aquilo que nós vamos alcançar. Então, ler a Bíblia, achar as promessas em cada área, família, finanças, ministério. E na verdade eu sugiro que você, sem ser nome de japonês, mas eu sugiro que você tenha pelo menos 3 versículos em cima daquilo que você quer. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Então pega 2 ou 3 versículos da palavra de Deus e começa a orar em cima deles. Senhor, a tua palavra que diz, a tua palavra que diz, a tua palavra que diz, a tua palavra que fala. Eu quero me apropriar dessa verdade da minha vida, e aquilo vai gerando fé, convicção no seu coração de que aquilo vai se cumprir na sua vida. Então o caminho não é tão complicado. Amém? Agora, um cuidado nós precisamos ter, né? Que é para não ficar magoado com Deus. Porque muita gente diz assim: eu criei, eu acreditei, eu confiei, e Deus não fez na minha vida, eu tô triste com Deus. Querido, nós precisamos entender uma coisa: Deus não é mágico, não é gênio, né? E nem a Bíblia é uma lâmpada. Muito crente lida com a Bíblia como uma lâmpada, ele esfrega a Bíblia e aparece Deus e faz uma mágica na vida dele. Deus não é mágico, Deus faz milagre. Mas existem muitas coisas na nossa vida, querido, que nós vamos colher
Um exemplo, nós estávamos no mundo, nós aprontamos lá no mundo. Plantamos um monte de coisas erradas, ruins. E aí a gente vem para Deus, e aí a gente quer que Deus faça tudo bonitinho na nossa vida. Não se engane, querido, muita coisa nós vamos infelizmente colher daquilo que nós plantamos. Um exemplo, você lá no mundo fez um monte de dívidas, você converteu, entregou a vida a Jesus, todos os seus pecados foram perdoados, sim ou não? Mas sua dívida foi paga? Vai ter que trabalhar e pagar, vai ter que colher o que plantou. Então muita gente vem todo bagunçado para Deus, e tem que vir mesmo. Mas nós não podemos, irmãos, deixar o diabo nos enganar e ficar magoado com Deus. Não, porque Deus não fez na minha vida, eu estou triste com Deus. Querido, a Bíblia diz claramente em Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar na carne, ele vai colher na carne. Então aquilo que nós fizemos, nós vamos colher, e temos que estar cientes disso. E aí talvez você pode pensar assim: pastor, eu plantei um monte de coisas ruins, então quer dizer que já era para mim, já é, Elvis? Não. Simplesmente que ele tem a atitude correta, porque essa atitude faz toda a diferença, para arrancar com raiz e tudo essa plantação ruim, negativa que você fez no passado. Então qual deve ser a minha atitude? Eu tenho que estar disposto a pagar um preço, de ir para Deus, para arrancar tudo que eu plantei com raiz e tudo. Eu tenho que ir para Deus, e eu tenho que me humilhar diante de Deus, e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor não tem culpa nenhuma do que está acontecendo comigo, mas eu peço a tua ajuda, me ensina, me mostra, me ajuda, né? Aplica fé, vai para Deus se humilhando, né? Para de colocar banca diante de Deus como se Deus fosse seu empregado. Deus, ele faz o que ele quer, ele é Deus, e eu não merecia nem ser salvo. Olha qual a postura que eu tenho que ter diante de Deus. Eu não merecia nem ser salvo, mas Deus me amou de tal maneira que ele me salvou. O que ele me der a partir daqui, irmão, é muita graça, é muito mais graça ainda, é muita misericórdia. Eu não sou digno, e eu preciso ir para Deus com esse coração: Senhor, eu não sou digno, Pai. Eu sei que o que está acontecendo comigo não é culpa do Senhor, é culpa minha. Eu falhei, mas arranca da minha vida essa plantação ruim, porque eu quero de fato, Deus, ter uma boa colheita. Então, entender que a culpa de tudo de ruim que acontece conosco, querido, não é Deus, não é Deus. Precisamos ter convicção disso, sabe? Pedir a Ele: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu estou triste com o Senhor, eu não tenho orado, eu estou decepcionado com o Senhor, mas eu quero te pedir perdão por ter culpado o Senhor de tudo de ruim que eu tenho passado na minha vida. Sabe, querido, Deus é bom, Deus é amor, e nada de ruim que acontece com nós é Deus que está fazendo. Muitas vezes é colheita daquilo que nós fizemos, mas nós não queremos reconhecer. Como diz o Rogério, né, Rogério? A culpa é minha. E nós não queremos assumir a responsabilidade. É colheita. Eu faço e eu vou colher. Agora o que eu preciso é ir para Deus com o coração humilde: Senhor, me perdoa. Deus, eu quero começar de novo. Eu quero fazer uma nova plantação. Eu quero praticar o bem. Eu quero andar em humildade, eu quero praticar o amor. Porque às vezes nós queremos colher o amor, mas nós só plantamos coisas ruins. Só somos rudes com as pessoas, somos arrogantes, somos duros com as pessoas. Vamos colher tudo isso. Deus, querido, não tem nada a ver com isso. Deus é bom, Deus é amor. Nós não podemos nos afastar de Deus em momento nenhum, que vai piorar. Querido,
Nós temos que dizer para Deus: Senhor, a culpa é minha, a culpa é dos outros, a culpa é do mundo decaído, a culpa é do diabo, menos do Senhor. É dos meus antepassados, a culpa é de uma série de coisas. Mas não é do Senhor, porque Deus é bom, irmãos. E é pecado quando nós entristecemos com Deus. Deus é bom. Deus promete para nós, irmãos, só coisas boas. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos não de mal, mas pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Deus tem só coisas boas a nosso respeito. Então eu não posso culpar a Deus, sabe? Então eu tenho que ir para Deus, ficar me humilhando, pedindo perdão, aplicando fé, sabe? Plantando coisas boas, para de fato sufocar aquelas ruins. Porque não adianta, queridos, a maneira que nós temos de Deus nos honrar é mudando a nossa atitude. O que é conversão? Conversão é mudança de atitude. O que é arrependimento? Arrependimento é chorar, cair, rolar, babar? Talvez. Mas sabe o que é arrependimento? É dar meia volta, é voltar para o lugar onde você não deveria ter saído. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É mudança de atitude, é mudança de postura, é mudança de rumo. Está entendendo? Então, plante coisas boas, novas sementes, com certeza você vai ter uma boa colheita, uma colheita sobrenatural. Então, se você creu, se você aplicou fé, esperou e não funcionou, você não pode ter duas atitudes erradas. Primeiro, ficar como se nada tivesse acontecido. Amém, não deu certo, não deu certo, vamos tocar a vida. Não, também é errado. E também, querido, ficar magoado com Deus, entristecido com Deus. Alguns ficam tristes com Deus, outros ignoram o que está acontecendo. Não, eu tenho que ir para Deus e pedir: Senhor, eu criei, eu apliquei fé, eu esperei na palavra e não funcionou na minha vida. Com certeza eu fiz alguma coisa errada. Me mostra, me ensina. Querido, Deus tem prazer em nos ensinar, em nos revelar as coisas dele, porque ele tem prazer em nos abençoar. Irmãos, você precisa conhecer o Deus que você serve. Ele é amor. A Bíblia diz claramente: Deus é amor. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele tem um longo ânimo ao nosso respeito, Ele é santo. Deus, Ele é aquilo que Ele expressou em Jesus. Jesus é a revelação de Deus, amor. O amor ágape, o amor incondicional. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Então eu preciso de fato ter essa atitude de pedir para Deus: Senhor, me ensina. E nunca, querido, uma coisa eu tenho aprendido e eu tenho guardado o meu coração dia após dia: a culpa nunca é de Deus. Fala assim comigo: a culpa de algo ruim que acontecer na minha vida nunca, mas nunca é de Deus. Amém? É dos antepassados, é do diabo, é do mundo decaído, é nossa mesmo, porque nós erramos e todo mundo erra, não tem nenhum que não erra. Mas a colheita vem. Mas o que Deus realmente honra é um coração humilde, sabe? Pedir para Ele realmente ensinar, chamar a responsabilidade para nós, porque Deus tem prazer em abençoar seu povo. E eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo: quais são os versículos da Bíblia que eu estou baseando minha fé, minha oração? Quais são os versículos da Bíblia que eu tenho baseado a minha fé e que eu tenho baseado as minhas orações? Porque, querido, a fé sem a palavra é como um carro sem motor.
é como um prédio sem alicerce. Não funciona. Não vai dar certo. A fé sem a palavra não é fé verdadeira, é pensamento positivo. E uma vez que nós achamos a promessa, nós precisamos meditar nela, orar, tendo uma fé firme, baseado na palavra, isso vai gerar uma segurança, uma convicção muito grande diante de nós. E ao entender sobre isso, querido, eu vi claramente o que significa isso aqui que Deus ensina em Filipenses, através do apóstolo Paulo aqui, do Espírito Santo usando a vida dele, no capítulo 4, no versículo 4. Isso aqui, querido, é o retrato que nós estamos falando. É dessa maneira que tem que ser feito. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Qual a maneira, irmãos? Fala assim comigo: oração e súplica, e com ações de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Então ele está mostrando o caminho. Não fica ansioso, não perca noite de sono, não fica triste, não fica desesperado. Pega os versículos bíblicos, joga para dentro. Na hora da oração, joga para fora, meu irmão. Através de súplicas, de orações, com ações de graça a Deus. Olha só o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, e aonde que o diabo nos ataca? Na mente e no coração. Eu preciso guardar o coração e eu preciso guardar a minha mente. Como? Jogando a Bíblia para dentro. Na hora da oração eu jogo para fora. Você está entendendo? Com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus que excede. Todo mundo olha para você e imagina que você não tem nenhuma luta, meu irmão. Porque a paz de Deus que excede o entendimento. Todo mundo fala assim: ficou doido. O cara está cheio de tribulação, cheio de problema, e está sentindo paz, e está alegre. Por quê? Porque ele tem uma convicção interior de que Deus já fez na vida dele. De que Deus já fez na vida dele. Segunda coisa, querido, que eu preciso entender. Lembra que eu falei que era duas coisas. Nós precisamos pegar dois princípios bíblicos. O segundo agora, o primeiro é ter o versículo bíblico quando eu estiver orando. O segundo, a sua boca vai marcar os limites da sua própria vida. Fala para o seu vizinho assim: a sua boca vai marcar os limites da sua vida. Então, querido, eu preciso entender que aquilo que eu falo vai determinar aquilo que será na minha vida. Vamos aqui para Marcos 11 novamente, vamos voltar lá. Marcos 11, 23. Que diz assim, ó: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Está dizendo aqui que é Deus que vai dizer, irmão, para o monte? Quem que vai dizer para o monte? Fala assim: eu. Então se eu disser para um monte, levanta-te e lança-te no mar, olha só o que a Bíblia está dizendo, e não duvidar no meu coração, mas eu creio o que eu disse. Está entendendo? Não é o que Deus disse, eu creio no que eu falei. Você está entendendo? Então primeiro eu falo ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Eu que falei.
Não foi Deus que falou, foi eu que falei. Você está entendendo? E eu não duvidei no meu coração. Como é que eu gero fé no meu coração? Pelo versículo bíblico na hora da oração e pelo que eu falo. Quando eu boto a palavra na minha boca. Você está entendendo? Quando eu tenho palavras de fé, de convicção. Então eu não duvido no meu coração, mas eu creio no que eu disse. Assim será feito. Está aqui o processo. Então eu não preciso entrar no mistério para entender a fé. Eu preciso simplesmente compreender essas verdades e meditar nelas e trazer elas para dentro e trazer isso uma prática na minha vida, querido, e você verá quantos milagres você tomará posse na sua vida. Então eu falo, eu acredito no que eu falei, né? Eu não duvido no meu coração, acredito no que eu falei e assim será. Talvez não vai ser a primeira vez, talvez não vai ser no primeiro dia, mas você precisa perseverar em seguir esses princípios, e falar, e declarar. Porque a nossa boca, querido, precisa proferir palavras de fé, proferir a palavra de Deus. Então, eu creio que se fará o que eu disse. Eu pego a promessa, declaro, eu creio nessa promessa que Deus falou, né? Que eu mesmo, na verdade, falei, porque foi através da minha boca. Então eu peguei para mim, eu acreditei naquela palavra, eu falei aquela palavra, e porque eu falei, eu estou crendo, né? E uma vez que eu creio nisso que eu falei, não duvidando no meu coração, eu tomo posse do milagre. É o que precisa acontecer. Entende? Porque a confissão, ela procede à posse. Então, primeiro eu falo, para depois tomar posse. Primeiro eu falo, para depois tomar posse. Primeiro eu falo, para depois tomar posse. Quantos estão compreendendo aqui? Querido, eu fui impactado por essas verdades, porque eu nunca vi alguém falar sobre fé como eu vi o pastor Eibe trazendo esses princípios. Isso ficou muito claro para mim, e eu creio que também está ficando claro para você aqui hoje, como é que as coisas funcionam. Não é algo abstrato, não é algo que você vai entrar num êxtase, não. É algo que você vai buscar, perseverar, lutar, trabalhar, guerrear, e quantos mais você quiser dar. Mas tem um preço. Você está entendendo? Todas as coisas boas têm um preço, sim ou não? Tem um preço. Nada é de graça, irmão. O que tinha que cair do céu já caiu e não presta, que é o diabo. O resto tudo tem um preço para ser pago. Aí você pode dizer, mas Jesus não pagou o preço na cruz do Calvário? Da salvação ele pagou. E de todas essas promessas, mas para elas valerem na minha vida, eu tenho que tomar posse pela confissão. A confissão procede à posse. Quantos estão compreendendo aqui? Amém? Então hoje nós estamos aonde a nossa boca determinou. Irmãos, essa semana, como eu fui testado nessas verdades, e eu me peguei pisando na bola. Por quê? Porque, um exemplo, acontece algo na nossa vida que bagunçou todos os nossos projetos. Aí você diz assim, ao invés de você, qual seria a posição de fé? Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o que estava no meu alcance, eu já fiz e não deu certo. Agora eu estou nas tuas mãos, e estar nas tuas mãos é o melhor lugar que eu poderia estar. Você está entendendo? Deus, agora na minha vida, só um milagre, e porque é só um milagre, eu creio que o Senhor já fez na minha vida. Muito obrigado. É a postura que nós temos que ter todo momento. Mas o que a gente faz? Agora eu estou na mão de Deus. Em outras palavras, agora eu estou lascado. Agora minha vida complicou, agora as portas fechou tudo. Eu não dou conta de fazer mais nada, agora eu estou frito, aí entra o desespero. Mas eu tenho que ter uma postura diferente, querido. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E querido, veja bem, o tanto que é um equívoco a incredulidade, o tanto que o diabo trabalha com mentiras na nossa mente. Sabia que nós deveríamos estar mais felizes de ter necessidade do que de ter abundância? Talvez você possa pensar assim, o pastor agora ficou doidinho da cabeça agora, espirocou o homem. Você sabe por quê, querido? Quando você tem uma necessidade grande, você tem uma possibilidade de experimentar um milagre grande na tua vida. Se não tem necessidade, não tem milagre. Para haver cura, tem que ter doença. Para haver provisão do céu, tem que haver fome, tem que haver necessidade. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Mas a gente se entristece, porque a gente pensa assim, agora eu estou frito, Deus esqueceu de mim, Deus não me ouve, a palavra de Deus para mim não vale, é só para os outros que creem, para mim não vale. Querido, a palavra de Deus é para os da fé. E Jesus Cristo disse, quando eu voltar, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu tenho que ir para o trono da graça, confiadamente que Deus existe, e que Ele é abençoador, galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Só de eu ter atitude de ir para o trono de Deus, eu já tenho a vitória, porque a palavra de Deus diz que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Você está entendendo, querido? Muitas vezes o diabo tem nos colocado em angústia, em tristeza, limitando a Deus, limitando a palavra de Deus, vivendo uma vida derrotada, enquanto nós poderíamos tomar posse daquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus me prometeu uma vida abundante, e vida abundante em todas as áreas da minha vida. E aonde eu não tenho vitória ainda, eu tenho que ir para a palavra, pegar essas promessas, jogar essas promessas para dentro, depois eu jogo para fora, querido, e tomo posse daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Você está entendendo como é que funciona? Eu não posso limitar mais o poder de Deus. Eu não posso permitir andar cabisbaixo igual galinha, porque Deus me chamou para ser águia, Deus me chamou para andar sobre as águas, Deus me chamou, querido, e quando Deus me chamou, Ele me prometeu que se o mar não abrir, Ele me faz andar sobre as águas. Ele me prometeu, querido, que Ele faria na minha vida tudo aquilo que eu preciso. Deus não me chamou para andar envergonhado, Deus não me chamou para andar por baixo, Deus me chamou para viver uma vida, e uma vida abundante. E eu preciso pegar essa palavra, jogar para dentro, jogar para fora, e me apropriar daquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, querido, essas coisas têm borbulhado dentro de mim, porque Deus não nos chamou para ser pequeno. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse: Abraão, está vendo essas estrelas aqui, ó? Você não é nada, mas eu te farei uma grande nação. Conta essas estrelas, se é que você pode contar. Porque Deus age de maneira sobrenatural. Deus não age da maneira que nós pensamos, Deus não age da maneira que nós queremos. Deus, Ele é ilimitado. Por isso Ele disse: se podes, tudo é possível aquele que, tudo é possível aquele que crê. É o sobrenatural de Deus. Agora, muitas vezes o diabo tem nos enganado, nos atolado, nos enchido, vindo sobre nós com uma avalanche de incredulidade, para nos fazer esquecer das promessas de Deus. Foi isso que Jeremias teve ali, a revelação em Lamentações, quando ele disse: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O povo de Israel estava todo complicado, situação difícil, tristeza, destruição, o povo cativo, Jerusalém toda destruída. E Jeremias disse: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança é a palavra de Deus, que eu sei que Deus nunca falhou e nunca falhará na minha vida, e nem da vida de ninguém, meu irmão. Você está entendendo?
O Deus que nós servimos, Ele nunca falhou, querido, e nunca falhará. Você hoje está onde você determinou. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. Em outras traduções diz assim, que do fruto da boca se farta o coração. Se você fala palavras de fé, se você libera os decretos de Deus, isso vai se encher o seu coração. Isso vai encher a sua vida, você está entendendo? Por isso Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu tenho que me alimentar do pão do céu, eu tenho que me alimentar das coisas de Deus, das coisas espirituais, das verdades espirituais, meu querido. Eu tenho que tomar posse das coisas espirituais. Olha só o que diz o verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que você tem falado tem determinado o lugar que você se encontra. A sua boca, querido, marca os limites da sua vida. Quer andar em vitória? Libera a vitória. Quer andar em conquista? Libera a conquista. Nunca se permita liberar uma palavra de derrota sobre você mesmo. Pastor Show, pastor da maior igreja do mundo, ele conta que ele estava conversando com um dos maiores neurologistas como é o nome lá do país dele? Da Coreia. E ele falando para ele que eles estavam aprofundando os estudos, eles haviam percebido que os nervos ligados à fala estavam ligados a todo o sistema nervoso central. De maneira que tudo que a pessoa fala afeta também o corpo. Um exemplo, estou ficando velho. O cérebro capta a mensagem aqui, está ficando velho, então vamos endurecer. Você está entendendo? Vamos ficar mais lento, porque está ficando velho. Você está entendendo? Aí o pastor Show respondeu para ele assim o seguinte, não, isso aí eu já sabia. Ele disse, já sabia? Como, pastor? Como que o senhor já sabia? Não, eu aprendi com o doutor Tiago, lá no capítulo 3. E também, ele poderia ter dito, também aprendi com o doutor Salomão aqui, ó, que o poder da vida e da morte está na boca. Você está entendendo? Tem coisas que os cientistas estão anos estudando, e já está aqui, ó. Aqui está o manual do ser humano. Foi Deus que criou, e tudo que Ele criou, todas as coisas estão aqui dentro. O manual de instrução, sabe? O manualzinho. É só ler o manual e toma posse. Sabe, querido, mas eu tenho aprendido muito nessa área. Eu mesmo tenho pisado muito na bola sobre isso. Eu tenho me policiado, porque querendo ou não, irmãos, vem uma adversidade, logo já automático sai uma palavra negativa da nossa boca. Ih, agora complicou. Ih, agora não tem jeito mais. Ih, já era agora. Temos que ter cuidado, irmãos. Sabia que até para corrigir nossos filhos nós temos que ter cuidado? Eu não posso chegar assim, ô menino, você é custoso demais, rapaz. Eu tenho que chegar para ele e dizer, filho, você é um garoto muito obediente, mas o papai vai te disciplinar agora, porque você não foi obediente agora, mas você é muito obediente. Você está entendendo? Eu não posso permitir que palavras negativas, palavras de derrota, de maldição, saiam da minha boca. O diabo, querido, está louquinho para você falar besteira a respeito de seus filhos. Por isso nós temos que abençoar os nossos filhos. Sabe, é um crime o pai dizer que o filho é burro,
que o filho é idiota, é teimoso, não vai dar em nada, não vale nada, é atentado. Misericórdia, meu irmão, não podemos deixar isso sair da nossa boca, não. Tem hora que você não deve fazer nada com o filho. Outro dia, o Paulo Henrique aprontou uma comigo. Eu tenho muito zelo pelos meus livros. Se tem uma coisa que eu sou zeloso é com os meus livros. Não gosto que estraga, não gosto de deixar em qualquer lugar. E Paulo Henrique pegou um copo de água, irmãos, foi lá e despejou nos meus livros que eu estava lendo. Irmão, quando eu peguei um livro de devocional que eu estava fazendo, irmão, que eu vi ele todo molhado, irmão, me subiu uma ira. Mas sabe aquela ira que eu falei assim: filho, o papai não vai nem te bater agora, porque se eu te bater agora eu vou pecar, eu não vou te disciplinar, eu vou te espancar. Então tem hora que você não deve nem fazer nada com criança. Espera, vou dar uma volta, depois o papai volta. Aí com muita calma você fala para ele: você falhou, você jogou água nos meus livros e você vai ser disciplinado por conta disso. Você pega ele, bota na cama com a cara no travesseiro, para não gritar, para não fazer escândalo, grita no travesseiro. E na popa. Foi o lugar feito por Deus para corrigir, não machuca. Porque corrigir não é espancamento. Tem hora que você não pode fazer nada, porque criança tira a gente do sério, irmãos. Tira ou não tira? E aí é a hora que muita gente amaldiçoa. Mas só pode ser o diabo. Esse menino está encapetado, está sendo usado pelo diabo. E abre a boca, irmãos, para amaldiçoar. Não. Nós temos que abrir a nossa boca para declarar: são profetas de Deus, são bênção de Deus, são inteligentes, são vencedores, são conquistadores, é homem e mulher de Deus. Sabe, não abra sua boca para amaldiçoar. Sabe, não abra sua boca para amaldiçoar. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Não vai dar tempo de eu dar nem a primeira